Interessante. Tudo bom, Simone? Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu estava tentando me conectar pelo notebook, mas tá difícil. A live no notebook não funciona muito bem, não. Trabalho Pois muito é, eu acho que eu vou ter que sair do Note, né? Ficar no celular. jovens, os projetos de unidade, Notebook tá as mais igrejas difícil. aqui da cidade. Interessante. Tudo bom, Simone? Então agora sim. Vamos ficar pelo celular mesmo, que é melhor. Sim. E aí, Então, tudo Simone? bem? Agora continuando, então, um bom dia a todos. Eu me chamo Simone Bueno e eu sou de Santo Antônio do Sudoeste. Eu sou graduada em administração, mas o meu foco do meu estudo, minha paixão, meu interesse é inteligência emocional. Legal. Simone, curioso que é a primeira vez que a gente se fala, né? A gente vai basicamente se conhecer aqui durante a live. Sim, verdade. E esse tema é muito interessante, inteligência emocional. Essa semana eu até participei de uma palestra, eu fui dar uma palestra lá no Mackenzie, e um tema muito discutido é essa questão da inteligência artificial e quais são as inteligências e habilidades humanas que não podem ser substituídas pela inteligência artificial. Então, eu acho que encaixa muito com esse nosso bate-papo de hoje aqui, né? O mesmo. Porque, assim, por mais que hoje, né, a inteligência artificial, ela tá fazendo uma transformação no mundo em muitas áreas, né? Vendas, marketing, hoje a medicina também, né, tá utilizando da inteligência artificial. Mas nada vai competir, muito menos superar o cérebro humano, né? Porque o cérebro humano é totalmente complexo. A gente tem a capacidade de raciocínio, pensamento lógico, a intuição, né? As emoções, que isso, por mais complexo que seja um sistema operacional, ele é dominado por dados, né? Então, tipo assim, Sim, ele atua em algo imitativo, a inteligência artificial, né? Enquanto o cérebro é totalmente complexo, você consegue se adaptar às circunstâncias, né? Você tem a capacidade de pensante ali, né? De memória. A memória legal. funcional que nós chamamos. É interessante a gente refletir sobre esse tema, né? Explica um pouco para o pessoal o que está englobado nesse universo da inteligência emocional, para a gente começar esse bate-papo. Então, assim, o que me chamou a atenção que eu estou estudando sobre isso, a QE, que é a inteligência emocional. Hoje, com o mundo tão globalizado, o avanço da tecnologia e tudo mais, a gente percebe muito estresse nas pessoas, sabe? Muitos problemas mentais, físicos, transtornos, assim, de ansiedade, depressão, o síndrome do pensamento acelerado, né? Que é tipo a insônia, né? Que você pensa o tempo todo. E eu sempre quis saber o porquê disso tudo, sabe? Por que que às vezes algo é tão simples para você e para o outro é tão incontrolável, sabe? Aquilo arrebata tanto determinadas pessoas. Tem sentimentos que para você são tão comuns, para outras pessoas arrebatam elas, entende? Sentimentos assim arrebatadores que elas não conseguem controlar. Uma ira, uma tristeza. Aí eu comecei a estudar em cima disso, a parte da mente psicológica, né? A parte psicológica da mente. E eu Sim, descobri, então, o quê? Que nós temos habilidades que a gente precisa desenvolver, já explicarei bem certinho, as 5, né? Para a gente conseguir conhecer nossas emoções, porque a inteligência emocional é isso. É você conhecer as suas emoções para poder gerenciá-las. Então, eu sei que eu estou nervosa hoje, por exemplo. Por que eu estou nervosa? Faz sentido? Até que ponto esse nervosismo vai me afetar? Entende? Eu vou acabar ficando nervosa a um ponto que vai comprometer minha saúde mental, a minha vida, os meus relacionamentos? Entende? Ao momento que você entende isso, você consegue se controlar. sim. Então, eu acho uma área assim extremamente importante hoje para nossos relacionamentos interpessoais e entra também, né, com a gente mesmo, porque a primeira habilidade da inteligência emocional é a autoconsciência. Uma das 5 é a autoconsciência. Então, primeiro de tudo, você tem que se autoconhecer, você tem que se conhecer primeiro, para aí sim você adquirindo as outras, né? Que é empatia, a habilidade social, automotivação, autocontrole, que são as 5 habilidades, né, da inteligência emocional. Bem legal.
Dá uma dica prática aí para o pessoal. Por exemplo, vamos tocar nesse ponto aí da pessoa que fica pensando à noite, às vezes não consegue dormir. Dormir. Dá O uma que é dica importante? prática de como Uma evitar dica isso. prática. Isso. Então, o que seria interessante fazer nesse caso? A gente chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Tem a síndrome do pensamento acelerado, em que a pessoa pensa o tempo todo, né? Acaba tendo insônia, porque os pensamentos ficam revoltando ali na cabeça da pessoa o tempo todo sem achar uma solução. O que acontece? As pessoas, elas focam muito no problema e não na solução. Você começa a pensar que aquele problema é grande demais, sabe? Uhum. E quando você usa o teu raciocínio nisso, você perde a parte cognitiva aí, que é o raciocínio de resolver o problema. Você está tão nervoso, tão preocupado em cima do problema que você perde a parte de raciocínio, sabe? Você não Sim. pensa mais numa solução porque você está muito preocupado. Então, a dica que eu daria assim, pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, um nervosismo exacerbado, né? Pessoas muito nervosas, o probleminha ali já acha que... Coisas que não correm nenhum risco de acontecer, às vezes, né? A gente fica pensando. Quantas pessoas, assim, eu mesmo tenho conhecimento íntimo até com pessoas, assim, que às vezes você vai sair fazer uma viagem, meu Deus, vai sofrer um acidente. Fica pensando, é hora da gente voltar. Então, são coisas muito difíceis de acontecer, sabe? E Sim. fica pensando naquilo e matutando. Então, o que Legal. a dica prática que eu diria para essa pessoa? Questione os teus pensamentos. Questione. Sempre questione. Você começa a pensar em algo negativo, enfrente essa situação. Isso que eu estou pensando tem alguma probabilidade de acontecer? Esse pensamento realmente tem alguma chance, né, de acontecer isso realmente ou é algo só da minha cabeça? Então você tem que enfrentar. Por isso a parte da autoconsciência, né? Você tem que se conhecer a ponto de saber se esse pensamento é realmente válido. Isso que você... Esse teu pensamento negativo, esse teu espírito negativo no momento ali que está te impedindo, de tirando o sono, ele tem alguma chance de acontecer? Porque muitas vezes a gente pensa assim e imagina o pior das situações, né? E acaba ficando nervoso, acaba não dormindo, perdendo sono, com algo que a probabilidade de acontecer é muito pequena. Legal, legal, Então, legal. sempre questione todos os teus pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, né? Que é o que a inteligência emocional, ela te ensina, sabe? Porque assim, você Legal. não... Simone, desculpa te interromper um pouquinho. Se você puder ir um pouco mais para trás da câmera, porque eu acho que você está assim, ó, sendo cortada. Só um Ah, tá. detalhe, né? Um ajuste. Até aproveitar e fazer um adendo. Pessoal, fiz uma pergunta prática aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão relacionada à inteligência emocional que você gostaria que fosse esclarecido, fique à vontade para mandar perguntas aqui, tá? Ou participar também na conversa. A gente já teve lives que a pessoa entrou e fez a pergunta. A ideia dessa plataforma aqui da Your Club é justamente ter essa troca humanizada, esse bate-papo e agregar ideias, tá? Simone, fica à vontade para continuar explicando essa questão. Eu até pergunto para você, porque isso é algo que ocorre comigo. Não é muito uma preocupação assim de um problema que o fim do mundo e por isso eu fico pensando, mas muitas vezes eu fico pensando em ideias. Então vamos supor, a gente tem um novo produto para estruturar e aí tem uma questão ali específica que a gente quer estruturar. E eu fico com aquilo no meu subconsciente. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim atrapalha o meu sono. Então eu tenho até um reloginho que mede a qualidade do meu sono e eu percebo isso. Eu tenho pouco sono profundo quando isso ocorre. Fico muito tendo sono superficial, acho que é o nível REM, né? Mas o lado bom é que muitas das vezes eu acabo colocando meu subconsciente para trabalhar e no dia seguinte eu tenho uma solução para aquele problema. Então muitas vezes eu fico pensando, puxa, no dia anterior eu não conseguia solucionar, no outro dia de manhã eu acordo assim, puxa, a gente pode fazer de tal e tal forma. Mas entre esses dois eu preferiria valorizar a qualidade do meu sono. Então, como nesse meu caso, eu poderia, na prática, evitar esse tipo de pensamento ou conseguir dormir e atingir uns sonos mais profundos? Então, assim, eu diria que isso que acontece com você é entrar em fluxo. O que significa entrar em fluxo? Algo que a gente gosta de fazer, né? Algo que a gente tem aptidão
tem um momento do dia da gente ali que a gente entra em fluxo, que é quando as suas ideias surgem, sabe? Então, algo que a gente tem muita aptidão, assim, tem aqueles momentos, assim, que você oscila entre a ansiedade boa, né? E a criatividade. Então, tem momentos que vai acontecer isso, né, com a gente. O que eu diria para você nesse caso? Se isso atrapalha o teu sono, daí já é um caso que atrapalha a tua qualidade de vida, né? Porque o momento da gente entrar em fluxo é excelente. É aí que surgem as ideias, as criatividades, como você comentou, que você acorda no outro dia, né? Já com novas ideias ali, né? Só que isso talvez está comprometendo a qualidade do teu sono. Então, talvez você tivesse que se policiar no momento de dormir. Não sei como que é a tua rotina, né? A tua rotina, porque a gente costuma ter uma rotina de sono para que a gente se acalme, sabe? Sim. É questão assim de você já não começar, não deitar trabalhando, vamos dizer assim, vou levar meu notebook e vou dormir já. Aqui no meu quarto vou estudar um pouco, por exemplo. Isso já não seria o indicado, né? A qualidade do sono da gente, para ser melhor, uma das dicas é a gente desligar celulares, sabe? A gente não ter essa conexão. O máximo ler um livro, assim, sabe? Mais tranquilo. Desligar celular, notebook, não ir, tipo, trabalhar no quarto, sabe? Descansar a tua mente para você poder se acalmar, para conseguir entrar no sono, sabe? É uma forma, né? Que eu poderia lhe sugerir. Não sei qual é a sua rotina do sono, né? Sim. Isso ocorre muito, eu percebi, esse período agora eu estou no Brasil, mas eu moro na Alemanha. E o que acontece é que por conta do fuso, o horário que a equipe aqui do Brasil está trabalhando é à noite lá. Então, às vezes eu estou trabalhando até tarde lá por conta do fuso com o Brasil. Nesse período que eu estou no Brasil, que eu paro de trabalhar mais cedo, eu não tenho tido tanto esse problema. Então, é uma questão de ajuste de horários mesmo e de rotina. Isso mesmo. Ajuste de horário, ajuste de rotina. Às vezes, muitas vezes é isso. Nem é síndrome do pensamento acelerado, nada. É só ajustes. Você falou agora do fuso horário, bem importante. Pode estar te influenciando muito também. Sim, E interessante. E tem momentos do nosso dia que é muito importante para a parte da criatividade, que a gente realmente entra em fluxo, sabe? Que a gente consegue, assim, naquele momento, estar mais concentrado, sabe? No que a gente está fazendo. Conseguir aumentar o nosso foco. É aí que vem a parte mais criativa, né? Isso é desenvolvido até, na verdade, seria interessante desenvolver, ainda não é desenvolvido, mas com as crianças, desde a tenra idade, assim, é muito importante entrar em fluxo, ou seja, algo que você tem grande aptidão. É mais fácil você se desenvolver quando você entra em fluxo. Você entra numa concentração, assim, total naquilo que você está fazendo. Aí que surgem as ideias, né? A criatividade. Mas... eu acredito que você conhece o DGO. Ele comentou sobre exercícios físicos de alta intensidade. Tem me ajudado muito. Comecei a correr para exercitar autocontrole. Hoje faço corridas de 10 quilômetros. Parabéns. Excelente desafio para levar ao limite do corpo, mente e espírito. Legal. Eu posso falar sobre isso também. Ele falou que está fazendo exercícios de alta intensidade ali. Então, assim, tem as pessoas que sofrem com ansiedade, né? Tipo, uma ansiedade extrema, que eu digo, porque tem a ansiedade normal, ansiedade que até todos nós temos um pouquinho, né? E tem essa ansiedade incontrolável, né? Que às vezes até medicamento você precisa tomar, assim como a depressão, né? São 2 transtornos psíquicos. E o que eu indicaria? A depressão é algo lento, né? É algo assim que te deixa... A pessoa não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada, não vê graça na vida. Então, você tem que fazer algo que te estimule. Então, tipo assim, que te agite, que te saia daquela tua zona que você tá, sabe? E te faça algo mais agitado. Ele comentou sobre exercício de alta intensidade, ali me veio esse insight também.
Isso é ótimo. Pessoas que sofrem assim também com depressão, é ótimo você fazer exercícios, algo que te tire, sabe, daquela monotonia que você tá. Outra coisa bem importante é ajudar os outros, fazer uma ação voluntária também é bem importante. Porque daí você tira você do centro, sabe? Você sai do centro, que é você, porque a pessoa depressiva, ela pensa muito assim nos problemas dela. Então você sai de você para ir pro outro. Assim, daí já a ansiedade já seria o contrário, né? A pessoa já é mais agitada. Muitos têm sintomas também patológicos, né? Fisiológicos também, tipo, suor frio, ataque cardíaco. Então, tudo isso é muito acelerado. Então, você faz algo que tá calmo e daí faz o contrário. Relaxa, dá uma yoga interessante, coisas que te relaxem. Escutar uma música mais calma, sabe? Interessante. Simone, aparentemente o público que está acompanhando a gente aqui tem um nível de consciência razoavelmente elevado sobre o tema, que eles estão trazendo dicas legais. Olha que legal! A Etianete Thalissa, se eu não falei correto, fica à vontade para mandar aqui embaixo. Ela fez um comentário interessante. Ela falou, além dos exercícios físicos ajudarem, como ele falou, é interessante também cuidar do hormônio do sono, que é produzido em maior quantidade entre as 22 até as 2 da manhã. Isso volta para aquele ponto da rotina que a gente... Isso, olha só, excelente dica. Excelente dica. Cuidar do hormônio do sono e do estresse, né? Que é o cortisol. Então, assim, são muitas abordagens diferentes de acordo com a situação, né? Que a pessoa está passando. Só que o que é o objetivo da inteligência emocional? De você desenvolver essa habilidade, sabe? É você conseguir compreender as suas emoções, né? Saber gerenciá-las, porque assim, suprimir as suas emoções não tem como. A gente não consegue evitar de sentir, de se irar de vez em quando, ou se sentir tristeza, entende? Isso não tem, é um sentimento que ele vem sem você saber quando. O que você pode fazer conhecendo esse sentimento que você está tendo é conseguir controlá-lo. Até quando eu vou sofrer, até quando vai durar isso, sabe? Agora eu estou muito errado, eu estou bravo, o que eu posso fazer para amenizar? Eu vou ficar assim um dia todo ou vou fazer algo que me tire esse meu estado de furor, né? Fazer algo que me acalme, vou sair desse ambiente, vou tomar um ar fresco, vou fazer uma caminhada, algo que me relaxe, sabe? Você consegue compreender isso? Uhum. Legal. Até as 5 habilidades, a primeira que eu diria, né, que é o início de tudo, é a autoconsciência. Autoconsciência ou autoconhecimento, né? Que é conhecer realmente as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Porque é a partir daí que você vai reconhecer os dos outros, que seria também a empatia, que é uma das habilidades também da inteligência emocional. Então você precisa primeiro se conhecer os seus sentimentos para poder conhecer o do outro. Que a empatia, ela não é o ato só de você não julgar o outro, mas de compreendê-lo, né? Ver a situação de um outro ponto de vista. Isso é extremamente importante, até nos nossos relacionamentos, na verdade, né? Vamos colocar nos relacionamentos amorosos, em tudo, com nossos filhos, com na empresa, no trabalho, com os colegas. Você vê a forma do outro de pensar, entende? Não que você precise você precisa compreendê-lo. Você não precisa satisfazer as necessidades da pessoa se você não concorda, mas você tem que compreender a pessoa. Ver sempre pelo outro ponto de vista também, né? Que seria a empatia. Daí temos também o autocontrole, que é extremamente importante, até para a psicologia é considerada uma das habilidades fundamentais da psicologia é o autocontrole. Sim. Quais são as 5, rapidamente? Então, a autoconsciência, autocontrole, a automotivação, empatia e a habilidade social. Essas seriam as 5. A automotivação também é extremamente importante, principalmente, às vezes a gente acha que as pessoas têm grande sucesso na vida, né, através somente do seu talento. Com certeza que o talento é muito importante, né, pra gente ter sucesso na profissão da gente, na nossa carreira. Mas uma coisa muito importante, que ninguém para pensar, é a parte da automotivação. Porque, assim, no decorrer da carreira da gente, do profissional ali, do teu trabalho, a gente recebe muitos não. O início, ele nem sempre é fácil, nunca é fácil. Então,
essa habilidade que a pessoa tem, sabe? De enfrentar essa situação, de conseguir superar uma frustração. Um não, ela é muito importante, entende? A Sim. automotivação, então, ela é extremamente essencial também até para o teu crescimento profissional, entende? Às vezes você tem um talento grandioso, mas você recebe um não ali, vamos colocar na questão de vendas, recebe um não ali, começa o desânimo, entende? Então, por isso é muito importante a automotivação. Vou em frente, vou criar novas abordagens, não vou desistir, sabe? A automotivação é muito Sim. importante. O otimismo é um traço da inteligência emocional. Legal, legal. Isso é uma coisa bem importante. Cabe até ali dentro a questão da fé também, né? A fé no Com sentido assim, de certeza. acreditar que é possível, mesmo Isso. quando é algo que você não vê naquele momento, é uma Isso coisa mesmo. A fé, persistência, né? Você seguir em frente, você acreditar em Deus e em si mesmo, isso é fundamental. Então, essa parte da automotivação entra todos esses pilares aí, né? legal. E o autocontrole, então, como eu disse, porque todos nós temos o instinto, né, de agir, de ação. Então, você conseguir resistir a isso é fundamental. Muitas vezes, né, vamos dizer assim, quanto desastre, quanta coisa ruim acontece através da falta do autocontrole, né? Às vezes depois as pessoas se arrependem do que fizeram, do que falaram. Eu acho que é interessante um equilíbrio também aí, porque eu tive a gente tem fases na vida, né? Eu tive uma fase que eu fui muito mais tímido, muito mais fechado, e eu pensava muito antes de falar, mas assim, muito. E isso também me prejudicou, porque tinham coisas que eu queria colocar para o mundo e eu não colocava porque eu ficava pensando o que iriam dizer. Eu ficava pensando que eu deveria me controlar. Então, Isso. eu acredito que isso parte até dessa base que você falou, do Do autoconhecimento, de você se autoconhecimento. entender aquilo que você acredita, e quando Isso. vier aquela circunstância, você se posicionar, né? Uhum. Ótimo. Não. Ótimo. Bem observado. Uma boa observação. Porque o que acontece, então, né? O autocontrole, ele é na parte de você não ter impulsos negativos, né? Algo que vai prejudicar outra pessoa e você mesmo. Que nem pessoas viciadas, que não têm o controle ali dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções e acabam caindo nos vícios, né? Então é mais para a parte negativa. Ali no teu caso, que você falou que às vezes deixava de falar alguma coisa, isso não. Isso seria uma parte tua, talvez um bloqueio, né? Muitas pessoas, às vezes, pensam, minha opinião talvez não seja tão importante, né? A gente acaba se bloqueando, às vezes a gente tem muitas crenças limitantes, às vezes uma insegurança, minha opinião talvez não seja válida, né? Não seja importante. Sim, Então, isso é um bloqueio que muitas vezes a gente tem, né? Então, legal. isso é algo que a gente tem que também desenvolver, essa parte das crenças e dos bloqueios. Mas a parte do autocontrole, ela é mais destinada para você se controlar em impulsos negativos. Algo que Sim. precisa ser dito, que você veio que vai agregar ou dar sua opinião de forma pacífica, totalmente válido. E necessário, né? E necessário, a gente tem que... Simone, uma coisa que eu acredito que você já deve conhecer, né? Que é essa proposta que a gente tem com o IR Club, que é uma rede social voltado para o desenvolvimento pessoal e coletivo. E esse desenvolvimento a gente acredita muito em ser através dessa troca em comunidades, né? A gente vê Uhum. muito hoje grupos que conversam sobre temas específicos, então no seu caso poderia ter uma comunidade para conversar sobre inteligência emocional. Eu acho que tem um potencial muito grande, é um tema muito interessante, Muito né? interessante, imprescindível. Sim, e ali isso é o que a gente viabiliza com o nosso aplicativo. Então a gente vai ter ali dentro várias comunidades para falar sobre vários temas ou de interesse, né? Tipo um mindset, né? Oi? Tipo um mindset, mentes mestras. Tipo É, isso, né? vai ter um mural, não sei se o pessoal lembra do Orkut, o mural que o Orkut tinha das comunidades, que as pessoas poderiam Isso. votar e Aham. discutir. Isso a gente tem, vai ter uma parte dentro da comunidade que vai poder ser exclusiva, que só pode acessar quem são os membros e tal, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente está olhando.
E dentro desse universo, hoje, como que as pessoas que querem ampliar o conhecimento delas sobre a inteligência emocional, sobre esses 5 pilares que você comentou, como elas têm feito hoje? Por onde que a pessoa começa para poder aprender sobre isso? Assim, como eu comecei, né? Eu comecei lendo O Pai da Inteligência Emocional, que é o Daniel Goleman. Excelente. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, que eu vi que é extremamente importante, né? Principalmente, sempre foi, porque o Daniel Goleman, ele escreveu o livro dele em 1995, então não é algo novo, não é uma teoria nova. Os primeiros, né, que falaram sobre a inteligência emocional ainda foi em 1990. E eu comecei com livros, né? Eu comecei com livros. Mas, assim, quem tiver interesse, porque é um assunto, assim, não é só um assunto como é algo para você levar para a vida. Eu sou uma prova viva disso, a gente melhora nos nossos relacionamentos, sabe? O equilíbrio entre a tua vida, a tua saúde mental, que hoje é muito importante, porque a gente tem muitas informações, né, no nosso dia a dia. Então, cuidar da saúde mental da gente, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a família, né? É imprescindível cuidar da saúde mental. A gente vê tantos problemas, né? Transtornos mentais. Então, assim, eu comecei assim. Agora, claro que eu estou me especializando mais também, né? Estou tendo aulas com tutores, né? Quero começar agora. Mas eu li muito. Eu li muito, foi assim que eu comecei. E quem tiver interesse, que quer aprender mais, sabe? Depois pode entrar entrando em contato comigo também, que eu explicarei mais com detalhes e tudo. Estar entrando em contato no meu Instagram. Legal, legal. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre inteligência Quem quer emocional. aprofundar mais, quem quer conversar comigo, quem se interessou pelo assunto, pode estar entrando em contato comigo mesmo. Sim, legal. A Sumaya, ela fez um comentário aqui. A síndrome do pensamento acelerado também prejudica o sono. E ela tem, entre outras causas, o excesso de ideias. É isso. Conta um pouco sobre essa síndrome do pensamento acelerado, Simone, por favor. A síndrome do pensamento acelerado é o quê? É pessoas que pensam demais, que pensam o tempo todo. Claro que a gente tá, se tu for ver, sempre tá gerando pensamento, né? Só que isso é o quê? Isso é quando já chega a atrapalhar o sono. A síndrome do pensamento acelerado é quando ela já atrapalha o teu sono. Aí pode ser considerado que você tem a síndrome do pensamento acelerado. Por mais que a gente pense o tempo todo. Uma pergunta, eu não sou expert em neurologia, enfim, mas eu sei que existem níveis distintos de consciência no pensamento, né? Uhum. Quando você fala pensar demais, eu imagino que a gente esteja sempre pensando, mas talvez você se refere a algum nível específico de pensamento, né? Conta um Isso. pouco pra gente quais são esses níveis e qual é o nível que você se refere ao pensar demais que essa pessoa que tem a questão da síndrome do pensamento acelerado está sofrendo. É pessoas que, por exemplo, pensam em algo específico, vamos relacionar ao trabalho mesmo, né? Algo que eu quero desenvolver no meu trabalho. Mas pode ser qualquer outro tipo de pensamento que a pessoa pense com muita frequência. Aí você leva isso para o teu momento de sono. Você dorme pensando nisso e você não entra naquele sono profundo, entende? Aí você acorda no outro dia como? Parece que você não dormiu, entende? Por mais que você aparentemente está dormindo, a tua cabeça está um turbilhão, entende? Tem um turbilhão de ideias na tua cabeça, ela nunca para. Isso que eu quero dizer, porque a gente pensa o tempo todo, isso é óbvio, a cabeça da gente ela não fica vazia, sempre está pensando em alguma coisinha, mas no momento que você vai dormir, você consegue entrar num sono profundo, vamos dizer assim, em alguns momentos. E essa pessoa não. Então, o outro dia, parece que ela dormiu 8 horas por dia, 10 horas por dia, mas ela não dormiu. Ela acorda outro dia como se ela não tivesse dormido, entende? Ela E acorda cansada da mesma forma. quais são os níveis de pensamento? Por exemplo, quando a gente está meditando, tem essa questão do alfa, do beta, etc e tal, né? Tem algum tipo de diferenciação nisso? Essa parte dos níveis de pensamento aí não é algo que eu me aprofundei ainda. Ah, sim. Mas é Dos algo níveis, interessante. algo interessante, porque a gente tem os níveis de pensamento, sim. Níveis de pensamento, como tem os níveis de sono também, né? Tem um cara chamado Vishen Lakhiani,
ele é de descendência indiana e mora nos Estados Unidos. E ele fala bastante sobre esses níveis, né? Ele tem até um aplicativo chamado Mind Valley, que traz bastante masterclass sobre áreas distintas. E um dos masterclass é sobre isso. Aí ele fala do Alpha Meditation, etc, etc, né? É bem interessante essa parte. Muito interessante. Essa área aí, realmente, dos níveis do pensamento, eu ainda não entrei, né, em aprofundamento sobre isso, né? Sim, sim. Legal. Ó, o Valdemar Cruz, 87, ele está interessado no assunto e vai entrar em contato com você. Isso mesmo. Parabéns pela iniciativa. É isso mesmo. É algo, gente, assim, eu diria extremamente importante, sabe, para a gente desenvolver essas habilidades. É no teu relacionamento interpessoal, sabe, que seria o relacionamento teu com as pessoas, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, no teu desenvolvimento humano, sabe, o teu desenvolvimento como pessoa. É crucial a gente se conhecer. Meu Deus, como a vida da gente se transforma, sabe? Com o nosso... A primeira coisa é o autoconhecimento, né? Daí, a partir do autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo as outras habilidades. É verdade, é verdade. Essa semana, como eu já comentei antes, eu fui dar uma palestra no Mackenzie para os alunos de lá, né? Sobre liderança, carreira, sonhos, propósito. E uma das perguntas que eles me fizeram foi sobre essa questão de, às vezes, você está fazendo algo que não tem muito a ver com o seu talento, né? Isso. Mas você não tem como saber se aquilo tem a ver com o seu talento ou não, se você não se conhece. Então, até comentei que o primeiro passo de tudo é você sentar, refletir e se autoconhecer, né? Se autoconhecer. Primeiro passo para você adquirir a maioria, né, das outras habilidades é a questão do autoconhecimento. Se conhecer é primordial em tudo. Para você ter empatia, como você mencionou, a parte do teu profissional ali. Como é que eu vou sabendo que eu tenho talento? Não sei nem do que eu gosto, né? Muito importante. Autoconhecimento. Questão de liderança. Quem trabalha em cargos de liderança é extremamente importante o autoconhecimento. Como você vai conhecer o teu funcionário? Como você vai lidar com o teu funcionário se você não conhece nem você mesmo, o que você passa na tua cabeça, por que você age dessa forma, por que momento você se altera, o porquê você se altera, sabe? Quais são as tarefas que você é bom e você prefere fazer? Quais são aquelas que você prefere delegar? Isso, é muito difícil você conhecer o teu colaborador ali se você nem se conhece. Então, é fundamental em tudo. Em todas as áreas, eu diria, da nossa vida. Dá uma dica para o pessoal sobre como fazer esse autoconhecimento. Primeiro de tudo, você tem que parar para pensar no que você gosta, no que você não gosta, quais são suas fraquezas, quais são suas qualidades. Um exemplo, o que me deixa triste, o que me tira do sério, que gatilho que eu preciso para entrar em fúria, sabe? Para me enfurecer. Tudo isso. O legal é estar escrevendo. Estar escrevendo. Colocar tudo isso num papel. Ah, hoje eu me irritei. Mas por que eu me irritei? Ah, eu me irritei porque aquela pessoa discordou de mim, entende? Então eu me irrito quando alguém discorda de mim, tu entende? É tipo isso, é você saber quais são os gatilhos para você ficar triste, para você se irar, a fúria, né? A raiva, que é um dos sentimentos que as pessoas mais querem se livrar. Então é isso, você se conhecer, escrever num papel realmente. Sabe quais são minhas fraquezas, o que eu deveria desenvolver mais, sabe? Me aprofundar melhor para me desenvolver nessa fraqueza que eu tenho. Legal. Simone, eu vejo que você fala com muito entusiasmo sobre esse assunto e que é um assunto que você Eu amo de paixão. Mesmo. O que está acontecendo no mundo hoje que você, com essa área que você trabalha, da inteligência emocional, que você pretende mudar? Você fala, olha, esse problema existe e acredito que a gente consegue ajudar a melhorar esse cenário. O que é esse problema? Eu acredito que principalmente os transtornos mentais, né? Das pessoas, assim, que são incontroláveis, eu digo, né?
que a gente vê muito, muito na sociedade. Quantas pessoas, assim, ao redor da gente que tomam remédio faixa preta, que tem uma ansiedade incontrolável, que precisa tomar esses remédios fortes. Isso tudo é o quê? É quando você não controla mais as suas emoções e seus sentimentos. Aí chega um momento que vem as doenças patológicas, entende? Então é algo assim que tanto que eu comecei o meu estudo por aí. Pensei, meu Deus, como é que as pessoas hoje, a gente tem tanta informação, a tecnologia, isso deveria ser para o bem, sabe? Tem tanta gente sofrendo mentalmente, fora, eu tô falando em algo ainda mais simples que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Mas aí você vai querer levar para algo mais amplo, então, né? Ter uma visão mais sistêmica sobre isso. As questões das brigas nos trânsito. Meu Deus, quanta coisa que isso envolve, sabe? Sim. Quanta coisa que isso envolve. O que envolve uma briga no trânsito, por exemplo, ali? A falta de autocontrole e a falta de empatia. E entre duas coisas. A empatia para ver o porquê que aconteceu, que o cara ali fez talvez uma infração ali. Às vezes ultrapassou, vamos dizer, quanto que acontece, né? Que você tem que frear porque o cara ultrapassou ali um sinal vermelho, alguma coisa assim, né? Já vira numa xinga-céu, né? Muitas pessoas ali já perdem a linha, né? Já dê aquela fúria. Então, falta o que aí, talvez? Talvez falta um pouco de empatia, né? Talvez aquele cara aconteceu isso, vai saber o que está acontecendo com o cara. Que o cara fez esse tipo de coisa, né? Pode estar com alguém dentro do carro passando mal, pode ter recebido uma notícia ruim, né? E ter ido socorrer alguém. Então, a gente nunca pensa desse lado, né? Então, envolve muita coisa no nosso dia a dia, desde coisas mais simples até as mais complexas. Sim. Mas principalmente, eu comecei meu estudo pensando nisso, em diminuir esses casos de tomar remédio, sabe? De depressão, de ansiedade. Você deixa que as suas emoções se dominem. E a inteligência emocional, ela quer fazer o efeito contrário, entende? Suprimir as emoções não tem como, mas você pode senti-las na dose certa, ter um equilíbrio, saber até que ponto, né, essa emoção ela vai te afetar. Esse é o objetivo, sabe? Ah, não, eu tô já ficando... Tô há muito tempo nesse estado, assim, de tristeza, enfim, né? Um estado ruim, um estado de lamúria, talvez, né? Então, para você não cair numa depressão, você tem que começar a se autogerenciar nesse sentido, né? Vamos fazer algo que me tire desse estado que eu tô. Mas para isso você tem que reconhecer o estado que você tá, sabe? Você tem que usar as ferramentas, vamos dizer. E cada caso tem uma abordagem diferente. Legal. Então a causa pela qual você luta é gerar um mundo Mais saudável mentalmente. Com mais emocionalmente inteligente. Emocionalmente mais saudável, com mais qualidade de vida, sabe? Em que as pessoas consigam equilibrar suas emoções. Porque você não vai deixar de senti-las em momento algum. Isso é impossível. Você não... Mesmo a pessoa mais calma, em algum momento, né? Ela vai ter um ataquezinho de raiva, vamos dizer. Mas é até que momento, em qual circunstância que você vai ter isso, entende? Até que ponto você vai levar, isso você consegue controlar. Nesse universo de doenças emocionais, qual que é a maior hoje? Qual que é a que tem mais discussões e problemas envolvendo o Eu tema? acredito que é ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é maior. E as pessoas normalmente recorrem a quem para resolver esse problema? Os que recorrem, né? Que eu acredito que muita gente não recorre, porque às vezes não admite, né, o problema. Mas quem recorre, eu acho que vai bastante em psicólogos, né? Só que a maioria, eu tenho pessoas próximas de mim, na verdade, que sofrem disso e que tomam remédio, né, para se controlar. Então aí é quando você já não tem o controle, você já perdeu o controle por si só. Aí você tem que ir na parte já de medicamentos. Uhum. Legal. Simone, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, tá? Só avisando, na próxima semana a gente vai ter um workshop muito legal que a Simone vai participar, né, Simone? Com certeza. Com pessoas de áreas distintas, líderes e experts na sua área, na área de educação,
na área de estratégia, na área de inteligência emocional, como é a Simone. Então, assim, um workshop muito legal, vai ser um painel aberto de diálogo. A gente vai formar grupos pequenos para também trazer esse diálogo mais próximo, esse relacionamento entre as pessoas. Vai ser sábado que vem, de manhã, vocês estão convidados. E eu queria abrir o espaço aqui, Simone, para você fazer as considerações finais. Pode falar o que você quiser, o canal aqui é... Ai, tá bom, muito obrigada. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes na live. Quero agradecer também o convite do Felipe. E continuamos aí. Quem tiver interesse, entre em contato comigo para saber mais. Vamos estar conversando, quem sabe futuramente, né? Que agora eu estou de licença maternidade. Mas futuramente a gente pode marcar uma reunião. E novamente agradecer você pela oportunidade de estar aqui, por conseguir, né, passar para mais pessoas o meu conhecimento. Legal. É um prazer, Simone. Eu acredito que essa área que você atua e essa sua abordagem, ela é bem-vinda no nosso mundo de hoje. A gente precisa de pessoas refletindo sobre a inteligência emocional, se autoconhecendo, podendo gerar um impacto mais positivo do que negativo nas outras pessoas. Bem isso. Só um minutinho, que agora que você falou isso, me veio mais um insight. A gente envia muitos sinais às pessoas. Mais uma questão importante aí da inteligência emocional. A todo momento a gente envia sinais. Então, quando a gente se conhece, né, a gente sabe os sinais que a gente está enviando. Então, a gente pode ser mais assertivo. Por exemplo, quando você está bravo, nervoso, você não envia um sinal bom para a pessoa que está interagindo contigo, entende? E os sinais, eles influenciam as pessoas. Sinais que a gente emite. Então, isso também é muito importante. Legal, legal. E a ideia desse canal é justamente isso, a gente conversar sobre temas como esses que impactam a nossa vida como ser humano, né? Mesmo que a gente está no segmento de tecnologia, né? A Your Club ela é uma nova rede social. Quem quiser acompanhar a gente pode acompanhar lá pelo link, né? A gente tem um link na bio, entrar na nossa landing page, baixar nosso aplicativo. A gente está começando a ter movimento lá dentro. Mas além dessa questão tecnológica, eu acho muito importante essa questão humana, que é uma coisa que vai se tornar cada vez mais relevante. A gente olhar para o ser humano, a gente olhar para questões envolvendo os nossos relacionamentos, envolvendo o impacto que a gente gera para o mundo, melhorando aquilo que nós somos, né? Então essa é a ideia. E, Simone, queria te agradecer também, obrigado. A gente vai se mantendo aí em contato. Para as pessoas que queiram participar desse canal, assim como foi a Simone. E a Simone, a gente estava numa live, ela mandou um comentário e falou, pô, é legal. Vem cá, vamos conversar que vai ser legal. Tenha vontade de procurar a gente também, tá? E a gente vai falando. Simone, você queria falar mais alguma coisa? Seria os agradecimentos só, então. Os agradecimentos e continuamos tendo contato, né? Foi muito bom a conversa de hoje. Acredito que vai ser bem agregadora na vida de todo mundo que esteve presente, né? Que presenciou, que escutou. Legal, legal. Pessoal, obrigado a todos que ficaram até aqui. Depois a gente vai fazer alguns cortes dessa live, vai subir no YouTube também, para quem quiser assistir ela na íntegra. E a gente vai se falando. Obrigado e bom sábado para você. Tchau, tchau. Bom sábado. Até mais. Obrigado, Simone. Tchau, Felipe. Até.